Um bom dia a todos vocês. Estamos aqui em Ribeirão Preto, no consultório do renomado reumatologista Dr. Flávio Calil Petean. Dr. Flávio deu uma entrevista para a gente há cerca de 2 anos falando sobre fibromialgia e é a nossa top 10, é a melhor, das nossas entrevistas, não em conteúdo, porque todos os nossos entrevistados são ótimos, mas em termos de visualização, porque esse é um tema muito delicado. Por isso, Simples Assim voltou aqui ao consultório do Dr. Flávio para falarmos de novo sobre fibromialgia. Aguarde. Bom dia, é um prazer estar aqui com você novamente, ainda mais para falar com todos os nossos telespectadores sobre um tema bastante polêmico, sobre que gerou muita confusão, muita gente agradeceu, mas muita gente não gostou, talvez não tenham entendido corretamente, então acho que vale a pena a gente frisar algumas coisas, porque todo mundo pensa que a fibromialgia tem aí alguma solução milagrosa, como por exemplo saiu na mídia há pouco tempo que um pesquisador de uma cidade aqui da região descobriu um aparelho que melhora 90% dos pacientes com fibromialgia. Pelo amor de Deus, não caio nessa conversa, Nós temos uma doença bem estabelecida, uma doença com alterações químicas, uma doença que nós sabemos hoje muito de todas as alterações neuroendócrinas que nela tem. Então não é um aparelhinho de pele, de um laser que vai causar a cura da fibromialgia. A segunda coisa que saiu na mídia recentemente, numa revista de grande impacto, foi o exame para detectar fibromialgia. Não, por favor, saiu na Veja. Então, assim, por favor, esse exame ele não existe. Existem algumas pacientes que podem ter algumas alterações, mas longe de você ter alteração e ter fibromialgia, o exame está normal e você não ter fibromialgia. Então, essas duas coisas que estão veiculando atualmente na mídia não são verdadeiras. Em relação àquilo que foi dito, uma vez que em termos de medicamentos realmente não há muito medicamento novo, isso é verdade, os medicamentos são estabelecidos já tem alguns anos, porém as novas compreensões é que são importantes. Então a gente vê, por exemplo, muitos pacientes reclamarem que não conseguem fazer exercício. E hoje o exercício físico ele tem um peso no tratamento maior do que a medicação, de maneira que há serviços fora do nosso país que sequer usam medicação, apenas exercícios físicos. Doutor Flávio, as pessoas falam assim, como vou... a gente tem a matéria, vocês podem rolar aí abaixo, porque a gente dá detalhes do que é a fibromialgia, tratamento... E as pessoas comentam o seguinte, como vou fazer exercício se estou morrendo de dor e não consigo sequer sair da cama? Bom, aí são duas coisas. A primeira delas é o diagnóstico correto da doença. Eu recebo pacientes praticamente todos os dias que são diagnosticados com fibromialgia e na verdade eles não têm fibromialgia. Eles têm depressão com sintoma de dor, somatização, distúrbio de personalidade ou outra doença que cursa com dor. Então, assim, a partir do momento que o diagnóstico de fibromialgia foi feito de forma correta, utilizando-se todos os critérios diagnósticos, respondendo a todos os pontos que são colocados, que são obrigatórios para o diagnóstico da doença, aí sim o exercício físico tem um peso muito importante. Aquele paciente que tem fibromialgia e não outra doença com sintomas parecidos, que o médico chama de fibromialgia para agradar o paciente muitas vezes, e não é fibromialgia, para esse eu não estou conversando. Eu estou conversando para aquele que realmente tem fibromialgia. Aquele que tem fibromialgia deve lutar com unhas e dentes para fazer exercício. Porque quando o paciente vem até aqui, a primeira coisa que eu faço, além de fazer uma conversa inicial, é um exame clínico detalhado, para que eu tenha segurança de dar segurança ao meu paciente que o seu aparato físico é normal.
Então não confundir o tamanho do sintoma com o tamanho do problema. Você pode ter uma doença grave aqui falando comigo agora e não está sentindo absolutamente nada, porque você não sabe que, por exemplo, pode estar com câncer na pele. Diferente da fibromialgia, que faz você sentir mundos e fundos, mas o seu aparato físico é normal. Então, se nós não lutarmos contra isso, o paciente apenas com a medicação, ele pode não ter a melhora devida. Você precisa quebrar um ciclo, então. Precisa quebrar o ciclo. Quebra o ciclo. Se você continuar deitado com dor, isso não vai melhorar. Se você se esforçar, mesmo sentindo dor, fazendo exercício, uma hora essa dor vai ser diminuída. É óbvio que nós temos que respeitar a condição que o paciente se encontra e não que ele comece hoje a fazer uma aula de academia normal. Não. Vai no ritmo. Vai no ritmo, vai obedecendo o seu corpo. Você vai perceber que cada dia essas condições vão se tornando melhores, menos dolorosas, e até que você não tenha dor. Coincidência ou não, a última paciente que eu acabei de atender, ela falou assim que ela só ficou boa quando ela acreditou em mim e entrou na academia. Porque eu não mudei o remédio dela, o remédio era o mesmo. Mas agora o que ela fez, que ela não tinha feito, foi fazer academia. E ela falou, você tinha razão, por anos e anos e anos eu sofri à toa. Então assim, aos todos que estão nos ouvindo, nós brasileiros, aí não vai uma crítica direta a vocês, mas nós brasileiros preferimos tomar um remédio a seguir uma recomendação. E essa é uma doença onde a recomendação é mais importante do que o remédio. Entenderam? Tá dado o recado, pessoal? Qualquer dúvida vocês comentam aí com a gente. O que a gente queria era esclarecer isso. Só mais uma dúvida. As pessoas falam muito assim, muitos falaram assim, que não tem oportunidade de ter acesso a um médico como o senhor, né, que tem aí um currículo invejável, que na maioria das cidades do Brasil que a gente vê profissionais despreparados e às vezes o custo de um profissional que tem mais preparo é maior. Aqui o Hospital das Clínicas, por exemplo, em Ribeirão Preto, tem condições de atender gratuitamente pacientes de fibromialgia? É assim, a fibromialgia, principalmente os médicos mais jovens, nós temos feito uma formação, uma educação continuada em congressos. Então os reumatologistas mais jovens estão bem aptos a cuidar de fibromialgia hoje. E hoje eles estão se esparramando pelo Brasil todo, né? Inclusive na rede pública. Inclusive na rede pública. No HC, a gente no passado tinha ambulatório, tinha um grupo de pacientes, porém o número de patologias de alta complexidade, doenças fatais, estava tirando às vezes desses pacientes. Então nós deslocamos o atendimento da fibromialgia para as unidades básicas de saúde, deixando o Hospital das Clínicas só para aquelas doenças de alta complexidade. Então tem atendimento público, né? Tem. Também. Dr. Flávio, muito obrigada. Voltar aqui ao Simples Assim. Volte sempre. Obrigada a todos vocês que ficaram com a gente até agora. Um grande abraço. Obrigado.